meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 12 ao 24. Esse será o texto-alvo da nossa meditação, dando prosseguimento na exposição feita no Evangelho de João. Do versículo 14 ao 24, diz assim a palavra do nosso Deus. Digo-lhes verdadeira a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Curva sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra mais uma vez, cientes de que é o Senhor que fala conosco nesse momento tão especial, momento solene em que a palavra de Deus será descortinada diante dos nossos olhos. Somos imerecedores de ouvir a Tua voz. Não há nada de bom em nós. Nós necessitamos do Teu perdão, necessitamos do Teu socorro, necessitamos da Tua iluminação, necessitamos da Tua palavra. E o Senhor é um Deus tão gracioso, que nos legou a Tua santa palavra que está diante de nós nesse momento. E é ela que nutre a nossa alma, é ela que nos dá instruções, é ela que nos corrige, que nos aperfeiçoa, que nos leva a sermos semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu peço nesse momento que nos ajude a se concentrar, a focar a nossa mente na palavra, a fazer anotações. Nos ajude a fugir de pensamentos que não tem nada a ver com esse culto. Nos ajude, Senhor, nós precisamos. Socorre-nos nesse momento, para que possamos ser alimentados pelo Senhor através da Tua palavra. Por favor, Senhor. Amém. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, imagine que você está num leito do hospital e que seu estado é incurável, você vai morrer. Inclusive, hoje é o seu último dia. O médico já garantiu que você tem menos do que 24 horas e você vai, de fato, partir. Ao seu lado, do lado da sua cama, se encontram seus parentes mais chegados, seus amigos, e todos eles estão à sua volta com o coração turbado, angustiado. Afinal, logo você vai embora. Logo, logo você vai morrer e não estará mais entre eles. Mas o que você diria para aqueles que estão à sua volta, nesse momento decisivo e final da sua vida? Que palavras você dirigiria a eles
que estão ao seu entorno com corações ou com o coração perturbado, angustiado. Será que você reclamaria da sua condição? Afinal, você está num leito, prestes a morrer. Será que você esboçaria a sua chateação com Deus, porque afinal Ele não te curou e agora você vai morrer? Quais seriam suas últimas palavras nesse momento? O que você diria àqueles que estão ao seu entorno? Tenho certeza que se você é um cristão, certamente nesse momento a sua alma estará tranquila. Você estaria tranquilo nesse momento e você ainda assim conseguiria dirigir uma palavra de consolo para aqueles que foram ali para te consolar. E eles estão desolados. Mas se você é um cristão, você consegue ainda assim dirigir uma palavra de consolo a eles. Você diria para eles que o seu coração está em paz, que você está em paz, que a sua consciência está tranquila e que você naquele momento está experimentando um misto de sentimentos. Porque por um lado você está triste, chateado, porque você ama seus familiares e amigos e você quer estar com eles. Mas por outro lado você está jubilante, você está alegre, porque você sabe que daqui a poucas horas, você estará com o seu Senhor, e você até está contando as horas para que isso aconteça logo. De forma que nesse contexto, nessas condições, você acaba sendo aquele que ao invés de ser consolado, oferece consolo. Isso é muito comum. Cristãos, quando estão no leito de morte, você pode ler várias biografias, você vai ver que quando eles estão no leito de morte, eles estão consolando as pessoas. Aparentemente eles é que precisam de consolo porque eles estão partindo. Mas isso depende da sua ótica. Se a morte for algo ruim para você, se encontrar com o Senhor for algo ruim, é lógico que você precisa de consolo. Sobretudo se você não professa a fé em Jesus Cristo, lógico que você precisa de consolo. Mas se você sabe que daqui a pouco você vai se encontrar com o seu Senhor, você é que vai consolar. O Senhor Jesus, Ele está aqui no nosso contexto, não no leito de morte, não na maca de um hospital. Ele está com os seus discípulos. Ele está comemorando a festa da Páscoa, celebrando. É um momento festivo, é um momento alegre, mas também são as últimas horas de Jesus. É a quinta-feira, é a noite em que Jesus foi traído, é a noite em que Pedro negará 3 vezes, é a noite em que o Sinédrio se reunirá às escondidas, às escuras, para fazer um julgamento ilícito contra a pessoa de Jesus. E no dia seguinte, Jesus será levado diante das autoridades romanas, da autoridade romana, Pôncio Pilatos, e esse vai condenar Jesus à morte, e à morte de cruz. E ainda assim, Jesus está consolando os seus discípulos. Você deve se lembrar como o capítulo 14 começa. Não se turbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim. O coração dos discípulos está aqui perturbado, porque Jesus vai embora. E agora Jesus vai consolar os seus discípulos, oferecendo a eles 6 preciosas promessas. Promessas consoladoras. Promessas consolam, irmãos. Em meio a uma guerra, a promessa de paz consola. Em meio a uma doença, a promessa de que a cura consola. Promessas consolam. E o Senhor Jesus agora apresentará 6 promessas consoladoras. Deixa eu dar um exemplo a vocês de uma promessa que me consolou um dia na minha infância. Quando eu era criança, eu gostava de pássaros. Cuidava de passarinho, criei codorninha, canário do reino, canário da terra, coleirinha, bigodinho, e todos os passarinhos que eu podia ter naquela época. Amava pássaros. Um dia meu pai decidiu dar 2 pintinhos, um para mim e um para minha irmã. Bonitinho, amarelinho, fofinho. Foi para casa, se tornou atração dentre todos os outros bichos que eu tinha. Aqueles 2 pintinhos foram crescendo. E todo dia eu cuidava, dava água, dava comida, brincava com eles, como eu fazia com os demais. Eles cresceram, foram engordando. Um dia, eu chego da escola como eu sempre faço, como eu sempre fazia.
tinha um ritual. Deixava a minha mochila no quarto, falava com a minha mãe e ia para o quintal cuidar dos meus animais. Um determinado momento, um determinado dia, quando eu passo na cozinha, eu encontro 2 frangos mortos na pia. E sem saber que eram os meus frangos, eu fui lá e brinquei com eles e tudo mais. E fui para o quarto, guardei a mochila. E fui para o quintal para cuidar dos meus bichos. De repente, cadê meu frango? Cadê meus frangos? Procuro aqui, procuro ali no quintal, nem sinal. Mãe, cadê meus frangos? Não, você brincou com eles aqui agora há pouco. Acabou o mundo para mim. Foi um sofrimento terrível. Eu fui imediatamente para o quintal, sentei no canto, na parede e me pus a chorar. Isso era mais ou menos 1h da tarde. 6h da tarde eu ainda estava no quintal chorando. Meu pai tentando me convencer a entrar, tentando me convencer a comer. Eu falei, eu não vou comer, vocês são assassinos, vocês mataram meus animais. E a minha mãe tentava, e pior ainda, porque foi ela que matou meu frango, na minha cabeça. Estou lá, desolado, angustiado. Quando não havia mais o que fazer, se lembraram da minha avó, que morava 2 quadras acima. Apelaram para minha avó. E vó, vocês sabem, né? Não tem como fugir. E a avó desce, se senta do meu lado e faz uma promessa maravilhosa que consolou meu coração. Ela disse assim, filho, eu sei que você está triste, que morreu os seus bichos aí, mas eu prometo a você, olha a promessa, que eu vou te dar 2 patos. Porque patos são legais, patos sabem nadar. Aquela criança se encheu de alegria e foi consolado por causa de uma promessa de que eu ia ganhar algo melhor. Um pato, que eu não ganhei até hoje. Mas eu estou consolado, eu fui consolado. Eu quero que vocês percebam que promessas, de alguma forma, elas consolam. Os pais sabem disso. Vocês usam promessas para consolar os seus filhos. Promessas de que amanhã será um dia melhor. Promessas de que nada será como hoje. Promessas e promessas e promessas. E o Senhor Jesus vai se utilizar disso para consolar o coração dos seus discípulos. Também consolar o nosso coração também. Vamos lá para a primeira promessa. A primeira promessa está no versículo 12, para você que gosta de anotar e deve anotar. Jesus está prometendo que os discípulos, eles vão realizar obras maiores do que as obras que Jesus realizou. Vejam aí. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Até aí, tudo bem. Mas veja a continuação. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Meus irmãos, é importante a gente atentar para o significado dessas palavras, porque pode ocorrer um erro aqui. Talvez você está tentando buscar na sua mente as histórias do Novo Testamento, olhando para as obras realizadas pelos discípulos, e você está percebendo que as obras realizadas pelos discípulos de Jesus nem se comparam com as obras realizadas por Jesus. E de fato nem se comparam. Aí você olha para a história do cristianismo, você percebe que ninguém conseguiu realizar milagres em termos de quantidade e também de magnitude, como Jesus realizou. Aí você está pensando, espera aí, quando isso se cumpriu na vida dos discípulos? Jesus está claramente dizendo que eles vão realizar obras maiores. Agora imagine só, você está lá sofrendo, mas você viu as obras que Jesus realizou. E agora Jesus diz a você, calma, aquece teu coração. Deixa eu fazer uma promessa para vocês. Sabe aquelas obras que eu realizei, vocês farão obras maiores. Sério? Nós? Verdade, Senhor. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós comparamos as obras dos discípulos, dos apóstolos, com as obras de Jesus, e nós falamos, não foi igual, não. Nem chegou a ser igual. As obras realizadas por Jesus foi infinitamente maior. Então, será que Jesus prometeu algo simplesmente para acalmar o coração deles naquele momento, como foi a promessa do patinho? Será que Jesus não cumpriu essa promessa? Será que Jesus errou, se esqueceu de cumprir essa promessa? Certo que não. A questão que precisa ser respondida é, em que sentido as obras dos discípulos seriam maiores do que as obras de Jesus? Certamente não se referia à quantidade ou à qualidade. Certamente não se referia a isso.
Se referia ao quê, então? Certamente se referia ao alcance das obras realizadas por Jesus. Como nós bem sabemos, o ministério terreno de Jesus se restringiu a um raio de aproximadamente 300 quilômetros, bem menos do que isso. Ele ficou na Galiléia, na Judéia, passou por Samaria em uma ocasião, mas Jesus ficou ali naquela região, naquela pequena região, e ali realizou toda a sua obra. Aí quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que as obras realizadas pelos discípulos, a obra da proclamação do Evangelho, a expansão do reino, alcançou todo mundo conhecido da época. Chegando na Ásia Menor, chegando na Grécia, chegando lá em Roma, na Europa. E aí nós olhamos para a história do cristianismo depois. Nós percebemos que essa obra ainda continua sendo realizada. A prova disso é que você está do outro lado do mundo aqui agora, no Japão. E o Evangelho chegou aqui, lá no segundo século. Chegou aqui. Depois chegou aqui também no século XVI. E agora nós estamos aqui. A obra de Cristo ainda continua sendo realizada. E essa obra tem um alcance maior do que a obra de Jesus. É verdade que essa obra é realizada por Jesus, por intermédio de Jesus e através de Jesus. Mas ela foi realizada por discípulos e apóstolos de Jesus que espalharam o Evangelho, virando o mundo de cabeça para baixo lá no primeiro século. De forma, Jesus Cristo cumpriu essa promessa na vida dos apóstolos e tem cumprido ainda hoje na vida daqueles que proclamam o Evangelho em outras nações. Então, essa promessa é uma promessa que traz consolo, porque os discípulos realizaram a maior de todas as obras. A obra de pregar o Evangelho. Porque quando o Evangelho é anunciado, um pecador é convertido, o morto é ressuscitado imediatamente. Essa é a maior obra. A obra da ressurreição espiritual é maior do que a ressurreição física. A obra de dar a nós uma nova natureza é muito maior do que qualquer obra realizada, desde a cura de um paralítico, desde a cura de um cego, ou qualquer outro tipo de milagre. Porque é um milagre espiritual. E isso nós vemos acontecer diante dos nossos olhos constantemente. Constantemente. De fato, nós podemos realizar obras maiores do que aquelas realizadas por Jesus no primeiro século. A expansão do Evangelho a todas as nações. Mas em segundo lugar, a fim de consolar os seus discípulos, Jesus diz a eles que eles terão suas orações atendidas. Veja aí, versículo 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês me pedirem ou pedirem em meu nome, eu o farei. Ah, meus irmãos, nós estamos diante daqueles textos que as pessoas gostam de isolar muito. E, de certa forma, esse texto isolado gera confusão. Porque você pode olhar para um texto que diz, em que Jesus diz assim, eu vou fazer o que você pedir em meu nome. Rapaz, é verdade mesmo? Posso pedir o que eu quiser. Mas Jesus está prometendo, não é? É Ele que está dizendo isso. Então, se eu usar o nome de Jesus para pedir o que eu quero, Ele tem que dar? Algumas pessoas imaginam que Jesus tem que dar aquilo que você pede, porque Ele prometeu. E Jesus passa a ser, então, o gênio da lâmpada que você esfregou, e agora Ele é obrigado, porque você o libertou dali de dentro daquela lâmpada, agora Ele é obrigado a atender todos os seus pedidos. Sabe, Jesus não é obrigado a atender todos os nossos pedidos. E Jesus não está prometendo isso aqui. Lembre-se, esse trecho, esses dois versos, o 13 e o 14, está dentro de um contexto. Qual é o contexto imediato? Esse texto está atrelado à promessa anterior. E na promessa anterior, Jesus disse que eles realizariam obras maiores. O que é que Jesus está prometendo aqui? Dar tudo para eles? Se eles pedirem uma Mercedes ou uma BMW ou qualquer coisa lá na época, que seria algum jumento especial lá, um cavalinho especial, será que é isso que Jesus daria a eles? Evidente que não, Jesus está prometendo que daria a eles condições, ou daria a eles tudo o que eles pedissem, na execução das obras que eles realizariam, aquelas obras maiores. Meus irmãos, basta olhar o contexto aqui, ou o próprio texto. Ele é elucidativo, veja só. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Se parasse o texto aqui, aí
poderia adotar a teologia do Aladim aqui mesmo. Pede tudo que você vai receber. Mas veja o contexto, veja o que vem a seguir. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja que existe uma condicional aqui, uma condicionante. O que vocês vão receber? Tudo aquilo que glorifica o Pai no Filho. Ou seja, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Por isso ele disse, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, quais são os pedidos que serão ouvidos? É fácil, os que glorificam o Pai. Todo pedido que glorifica o Pai vai ser atendido. O problema é que nós não sabemos pedir. O problema é que o nosso coração pecaminoso só pede para satisfazer a nossa própria concupiscência. Pedimos mal. Só pensamos em nós mesmos, nossas orações são egoístas. Nós só oramos para nós, para nós, para nós. Venha a nós o nosso reino, tipo assim. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, Tiago disse assim, vocês cobiçam coisas. Assim é o nosso coração. Nós cobiçamos, temos desejos por coisas que nem precisamos. E não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Evidentemente, meus irmãos, que Jesus não vai responder todas as suas orações, e ainda bem. Agradeça a Deus por isso, porque nós pedimos cada coisa tola, cada coisa egoísta que vai trazer malefícios para as nossas vidas. Mas nós pedimos porque nós somos tolos. Nós somos tolos. Nós pedimos não pensando na glória de Deus ou na vontade de Deus, nós tomamos decisões pensando em nós. E se você é pai, como a maioria aqui é, eu tenho certeza absoluta que você não dá tudo que o seu filho pede ou que a sua filha pede. Porque se você der, você não está criando um filho, você está criando um demônio. Porque eles pedem cada coisa sem sentido, cada coisa para a sua própria destruição. Evidentemente que você não vai atender, porque isso trará prejuízos para o seu filho. Assim é Deus. Ele não ouve todas as orações, e agradeça por isso. Agradeça por isso. Eu já disse aqui, em outra ocasião, que existe uma maneira de todas as suas orações serem atendidas. Basta você terminar a sua oração dizendo, seja feita a tua vontade. E vai acontecer a vontade de Deus. Se for a sua vontade ou não, pouco importa, mas é a vontade de Deus. E ainda bem por isso. Ainda bem. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, após a oração do Pai Nosso, Lucas ele registrou uma aplicação que Jesus fez da oração. Veja que interessante. E no final existe uma promessa na aplicação de Jesus que conecta com o nosso texto e com o próximo ponto. Então lhe disse, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, então lhes disse, suponha que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque meu amigo chegou e de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa vai responder assim, rapaz, não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, eu não posso e não vou me levantar para dar o que você está pedindo. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, mas por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Ou seja, ele insistiu. Aí Jesus disse assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E aí Jesus começa a dizer assim, qual pai entre vocês, se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará. Dará o quê? O que é bom?
Jesus complementa: dará o Espírito Santo a quem pedir. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Que existe aqui algo que você deve se impedir, você deve clamar, é o Espírito Santo. E de fato essa promessa já aconteceu. Ela já se cumpriu no Novo Testamento, porque de fato o Espírito Santo foi dado para os discípulos. Por mais que eles pediram para Jesus coisas terríveis, como por exemplo se assentar um à esquerda ou à direita, no pedido daquela mãe, como aquela discussão para saber quem era o maior dentre eles. Eles queriam uma posição alta, elevada, mas se esqueceram daquilo que é principal, daquilo que é maior, a maior promessa que Jesus faria para eles, a chegada do Espírito Santo. Nós já vimos que os discípulos então realizarão obras maiores, terão suas orações atendidas, e agora, em terceiro lugar, Jesus vai consolar os seus discípulos com a promessa de que eles não ficarão órfãos. E aqui vai entrar o Espírito Santo na jogada. Veja aí. Versículo 15 a 18, parte A. Aqui nós vamos perceber que os discípulos que conviveram intensamente com Jesus, eles conviveram por cerca de 3 anos com Jesus. E por conta disso havia uma afinidade, havia um carinho, havia uma amizade. Jesus é o seu mestre. E agora Jesus está dizendo que ele vai embora. Ele vai voltar para o Pai. E eles ficarão então sem Jesus. Órfão. Os discípulos estão cientes de que Jesus vai embora. E isso é o que causou a turbação no seu coração, ou nos seus corações. Ficarão órfãos sem seu mestre. Agora se coloque no lugar deles. Se você convivesse com uma pessoa que você aprendeu a amar, e não era difícil amar Jesus, né? Imagine você conviver 3 anos com ele, vendo os seus sinais, vendo a bondade dele para com os outros, os ensinamentos que ele dava para você. E agora você sabe que ele está prestes a ir embora. E que você não tem outro mestre. Você largou tudo que tinha, sua profissão, seu ofício, para seguir ele. E agora ele vai embora. O que será de você? Como estaria seu coração? Turbado? Então Jesus está acalmando aqui o coração dos discípulos, afirmando que eles não ficarão só. Eu não vou deixar vocês só. Mas humanamente falando, só existe uma única maneira de alguém não ficar órfão. Como? Qual é a única maneira de alguém não ficar órfão? É o pai e a mãe não morrer. Não é? Todos nós aqui, se você não morrer primeiro, ficaremos órfãos de pai ou de mãe. Todos nós. Só existe uma maneira de evitar isso. É que seu pai não morra. Ou que você morra primeiro. Agora, como Jesus pode cumprir essa promessa se ele está dizendo vocês não vão ficar órfãos, mas ao mesmo tempo eu vou morrer? Espera aí. Não combina muito essas informações. Mas atente para o texto que está aí, projetado para vocês. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, estará em vocês. Não os deixarei órfãos. E agora? E agora? Se meu pai morre e a minha mãe se casa com outro, eu continuo órfão de pai. Jesus está dizendo que vai morrer, mas que vai enviar outro. Como a chegada desse outro fará com que eles não fiquem órfãos? Só existe uma maneira. Só existe um jeito. Se a pessoa que foi enviada for de mesma essência ou natureza. Para que essa promessa de Jesus faça sentido, aquele que for enviado por ele deve ser exatamente igual a ele. Deve haver a mesma unidade. Então essa promessa de Jesus pode se cumprir. E é exatamente isso que Jesus está prometendo aqui aos seus discípulos. Ele vai enviar alguém como ele, alguém que está unido a ele, alguém uno com ele. Você deve se lembrar que na semana passada nós aprendemos um pouquinho sobre a unidade que há entre o pai e o filho. Essa foi a tônica do evangelista João no sermão passado. Lembra? Quem vê o pai vê o filho.
Quem ouve o Pai, ouve o Filho. Há uma unidade. Lembra que foi feito um questionamento? Ou levantaram uma questão: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ah, filho, estou tanto tempo com vocês. Como é que você pede para ver o Pai? Quem vê o Filho, vê o Pai. Nós vimos que existe uma unidade entre o Pai e o Filho. E agora o Senhor Jesus está mostrando que também faz parte dessa unidade a pessoa do Espírito Santo. Como vimos na semana passada, a Santíssima Trindade, nela nós encontramos 3 pessoas distintas, inconfundíveis. E encontramos apenas uma essência, apenas uma natureza. Nós vimos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são unos porque possuem a mesma natureza ou a mesma essência. Por isso, Jesus pode dizer aos seus discípulos que eles não ficarão órfãos, pois um igual, um da mesma essência, um da mesma natureza estará com eles para sempre. E é importante que você entenda isso para entender a seguinte promessa, a promessa seguinte. Mas eu quero que você perceba aqui que Jesus quer mostrar para os seus discípulos, mais uma vez, a doutrina da Trindade. Na semana passada, Jesus afirmou que os discípulos conheciam e tinham visto o Pai. Lembra? Vocês já conhecem, vocês têm visto o Pai. Isso fez com que a pergunta fosse gerada. Ou a questão: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Porque como eu posso ver o Pai se eu não estou vendo nada? O Senhor está dizendo que eu tenho visto o Pai, eu estou olhando para o lado, não estou vendo ninguém. A resposta de Jesus aponta para a unidade que há entre Ele e o Pai. Por isso, quando nós olhamos para o nosso texto, nós percebemos a mesma linha, o mesmo pensamento. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Está falando do Espírito Santo. O mundo não conhece e nem vê o Espírito Santo, mas vocês conhecem. Porque Ele vive em vocês e Ele estará com vocês. Como os discípulos podem ver e conhecer o Espírito Santo? É a mesma resposta do sermão passado. Da mesma forma como eles conseguem ver o Pai. Como é que eles conseguem ver o Pai? Quem vê o Filho vê o Pai. Eles já conhecem e têm visto o Espírito Santo. Porque têm visto Jesus. Ora, não confunda, eles não são a mesma pessoa. São 3 pessoas distintas. Mas há apenas uma única natureza na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo possuem a mesma natureza, a mesma essência. Por isso Jesus está afirmando que eles conhecem o Espírito da verdade. Eles o conhecem porque conhecem Jesus. Eles o veem porque veem Jesus. Assim sendo, o Espírito Santo, que será enviado por Jesus a seguir, é da mesma essência, é da mesma natureza que Jesus. E isso significa então que por isso eles não ficarão órfãos. Terão alguém da mesma essência, da mesma natureza. Nós vimos que Jesus, para consolar os seus discípulos, disse que eles realizarão as mesmas obras, ou obras maiores, inclusive, que eles terão suas orações ouvidas, que não ficarão órfãos. E agora, a 4ª promessa. Jesus promete, para consolá-los, que eles verão Jesus novamente. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. O que Jesus está prometendo aqui? Jesus está prometendo que não deixará seus discípulos órfãos. É a mesma ideia aqui. Porque um dia Ele retornará para os seus discípulos. Eu vou, mas eu vou retornar. Primeiramente, essa promessa se refere à chegada do Espírito Santo. Algumas pessoas olham para esse texto e imaginam que Jesus está falando da sua ressurreição ao 3º dia. Algumas pessoas pensam que o texto está falando da segunda vinda de Jesus. Mas quando nós olhamos para o contexto, evidentemente se refere à chegada do Espírito Santo. De que maneira os discípulos não ficariam órfãos? Com a chegada do Espírito Santo. Porque se Jesus vem, fica 40 dias com os discípulos e depois é assunto aos céus, a posição de órfão continua. Então essa não é a ideia. Então, primeiramente, essa promessa é referente à chegada do Espírito Santo. Porque conforme nós podemos perceber no contexto, por conta dessa unidade que há entre as pessoas da Santíssima Trindade, então quando o Espírito Santo descer, quando o Espírito Santo for dado, eles receberão o Senhor Jesus de volta.
E não há nada mais consolador do que saber que você verá novamente aquela pessoa que foi embora. Não há nada mais consolador do que saber que aquele seu ente querido que partiu com Cristo, ele partiu para a glória e um dia você estará com ele. Isso traz consolo. Jesus está dizendo, eu vou, mas logo mais nós nos veremos. Logo mais nós nos encontraremos. Logo mais. Eu fui para o Brasil 2 anos e meio atrás. Um pouco antes da minha ida, minha avó ficou internada num estado muito crítico, sem esperança de vida até, na UTI. Eu comprei as passagens, a gente conseguiu ir 6 meses depois. Por milagre, minha avó não morreu mesmo, né? Para espanto dos médicos, inclusive. E foi possível ver a minha avózinha. Cheguei lá, encontrei minha avó super bem, em casa, andando, pegou meus filhos no colo, foi no aniversário do John, tudo muito bem. Até que, de repente, no meio das minhas férias, minha avó fica ruim. Foi para uma UPA e eu passei essa noite com a minha avó na UPA. Aquela noite na UPA com a minha avó, ela foi bem difícil para mim. Porque ela parecia ser uma despedida. E de fato foi. Foi a última vez que eu vi a minha avó. E em um determinado momento daquela noite turbulenta da alma, minha avó percebeu que eu estava angustiado. Ela me conhece e me conhece muito bem. E ela percebeu que eu estava muito, muito angustiado. E ela começou a me consolar. E ela começou a me lembrar que eu a encontraria um dia. Veja, quem precisava de consolo é minha avó. Ela está partindo, ela está indo embora. Ela estava com dor, inclusive. E ela se pôs a me consolar, me lembrando que ela estaria com o Senhor. Me lembrando que um dia eu também estaria com ela, junto com o Senhor. Aquilo foi consolador. E é consolador. Porque saber que você vai encontrar aquela pessoa que partiu, que você tanto ama, porque ela crê no mesmo Deus que você, é consolador. E Jesus está dizendo assim para os discípulos, calma. Eu vou ter que ir mesmo, porque eu sou o caminho. O caminho precisa morrer, o caminho precisa passar pela cruz. Mas calma, logo, logo, logo vocês me terão de volta. Logo eu enviarei a vocês um outro conselheiro, alguém igual à minha essência e natureza. Logo vocês serão consolados por ele. Aquiete o coração de vocês. Aquiete o coração de vocês. Certamente, essa promessa feita por Jesus nesse texto, ela já se cumpriu para nós. Porque o Espírito Santo, lá no dia de Pentecoste, foi nos dado. Foi dado a todos os cristãos. E o Espírito Santo hoje habita em nós. Essa não é mais uma promessa para nós. É uma promessa cumprida. Por isso nós encontramos consolo, conforto. Quando alguém da sua família morre, nós não oramos ao Espírito Santo pedindo para que Ele console a vida da família. Porque Ele é o consolador. Nós não consolamos mais com promessas. Eu não consolo você com a promessa de que o Espírito Santo vai vir para te consolar. Eu te consolo com a promessa cumprida. Ele está em você, Ele habita em você e Ele vai te consolar. E Ele tem nos consolado. Mas eu quero aproveitar esse texto, apesar de não ser a tônica dele, eu quero apontar para uma promessa escatológica. Jesus disse aos discípulos que logo eles veriam o Senhor. Nós nunca vimos o Senhor. Ele nunca apareceu corporeamente, fisicamente para nós. Não sei se você viu. Se você viu, você deve se candidatar a ser um apóstolo. Mas ninguém viu Jesus aqui. Fisicamente, corporeamente, com a sua carne, não, a gente não viu. Mas nós podemos olhar para uma promessa que foi feita pelo próprio Jesus. A promessa de que um dia Ele voltará para nos buscar. A promessa do seu retorno, da sua segunda vinda. E quando isso acontecer, sim, nesse dia nós veremos o Senhor como Ele é. Veremos as suas marcas. Veremos as marcas dos seus açoites. Veremos Ele como Ele é. E essa promessa também é consoladora.
Essa é uma promessa que traz consolo e paz em meio a tribulações. Porque nós sabemos que nessa terra, nesse mundo, teremos tribulações. Passaremos, estamos passando por tribulações, mas quando nós olhamos para essa doutrina, a doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo, isso conforta e consola nossos corações, porque nos faz lembrar que o nosso sofrimento é breve, é momentâneo, e que um dia isso vai acabar. A pior coisa que existe para um ser humano é saber que o seu sofrimento é perene. Para aquelas pessoas que sofrem de doença crônica, que começa lá na infância e sabe que isso nunca terá fim, é um tormento a sua vida toda. Porque não há esperança de cura, é só dor, é só dor, é só dor. Mas quando você sabe que existe uma esperança, que existe uma cura que foi desenvolvida lá em algum lugar, aquilo traz esperança para você, porque você sabe que agora existe uma solução para dissipar a sua dor, o seu sofrimento. A mesma coisa acontece com essa doutrina. Nós nos lembramos, em meio ao sofrimento, de que esse sofrimento vai acabar, ele não é para sempre. Logo, logo eu não passarei mais por isso. E o apóstolo Paulo, ele consola ou ensina os irmãos a consolar uns aos outros através dessa doutrina da segunda vinda de Cristo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 em diante. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que morreram, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Veja, quem não tem esperança tem que ficar triste mesmo. Quem não crê em Jesus tem que se preocupar mesmo. Tem que se entristecer em meio ao sofrimento. E esse sofrimento que você está vivendo hoje, se você não tem Cristo Jesus, esse sofrimento será nada perto do sofrimento eterno. Aí sim você deve se preocupar. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, nós temos esperança. A nossa esperança é Jesus. Aí Paulo diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus Cristo, e com Ele, aqueles que nele morreram. Ele vai trazer. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que morreram. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o nosso Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso é consolo. E aí Paulo termina dizendo assim, agora que vocês sabem disso, faça o seguinte, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Assim termina o último versículo. Com essas palavras. Que palavras? Que palavras que consolam? Jesus vai voltar. Um dia nós o encontraremos nos ares, ou morreremos, partiremos, não tem problema, ressuscitaremos também um dia, e estaremos com o Senhor para sempre, e isso traz consolo. Essa é a nossa esperança. Um dia Jesus virá para nos buscar. Um dia Ele vai nos levar para junto dEle. Um dia estaremos ao lado dEle. Um dia todo o nosso sofrimento vai cessar. Um dia todas as suas angústias ficarão para trás. Por isso João disse lá em Apocalipse 21, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que promessa linda para esse dia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Veja, irmãos, como isso consola. Quando nós encontrarmos com o nosso Senhor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima, não haverá mais nada, porque nós seremos consolados eternamente. Eternamente. Mas essa é a quarta promessa. Os discípulos verão o Senhor novamente. Verão o Senhor novamente. E se você ficou confuso com o ponto anterior, não se preocupe. O Senhor Jesus fez uma quinta promessa.
se você não entendeu ou ficou confuso com relação à unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, olha para a quinta promessa no versículo 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. De fato, meus irmãos, a doutrina da Trindade até os dias de hoje não é tão fácil de assimilar. Agora imagine como era essa doutrina na época dos apóstolos. Essa doutrina estava ainda em desenvolvimento. Já está presente na antiga aliança, como que por detrás de um véu. Não tão claro assim. E ela é desenvolvida na nova aliança. E os discípulos de Jesus estão nesse processo de desenvolvimento. Então, por isso que para eles é tudo muito difícil. Para você, quer ver o Pai e ver o Filho? Beleza, entendi. Trindade, está tranquilo aqui, nota 10. Mas para eles não era assim. Eles ficaram confusos, evidentemente. E eu gosto de imaginar as expressões ali no rosto dos discípulos, quando Jesus falou dessa unidade dele com o Pai, a unidade dele com o Espírito Santo. Como assim? O que isso significa? Você deve se lembrar da pergunta lá, mostra-nos o Pai, da questão, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Era uma questão genuína. Era um desejo genuíno de conseguir entender o que Jesus estava falando. Mas veja a resposta de Jesus, quando foi pedido para que o Pai fosse mostrado. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Olha aí, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Nós já vimos essa unidade no sermão passado. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. É isso que o discípulo deveria crer. É isso que nós devemos crer. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim, percebe essa unidade? O Pai vive em mim, está realizando a sua obra. E aí Jesus conclui dizendo: creiam em mim quando digo que estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Unidade. Aí quando nós chegamos agora no versículo 20, apesar das expressões de dúvidas que permaneceram na mente, ou na face dos discípulos, Jesus assegura agora no versículo 20 que um dia eles compreenderão essa unidade. Um dia eles compreenderão a unidade que há na Santíssima Trindade. Mas existe algo mais aqui nesse texto. Existe uma outra unidade que nos envolve aqui. Veja que texto fantástico. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Agora essa unidade, ela abrangeu os discípulos. Até então a unidade era entre o Pai e o Filho. Nos versículos anteriores, o Espírito Santo agora faz parte dessa unidade, e agora nós estamos inseridos também nessa unidade. Existe de alguma forma, nós estamos unidos a Jesus Cristo e ao Pai e ao Espírito Santo. Meus irmãos, o que nós encontramos nesse texto, nessa expressão aqui, é aquilo que os teólogos chamam de união mística. União mística. Por que mística? Mística não no sentido de misticismo, mas no sentido de misteriosa. Porque não é fácil você entender isso aqui racionalmente, não dá para entender. Como eu estou unido a Cristo? Como? De que forma eu estou unido a Cristo? De que forma Cristo está unido a mim? O problema persiste. Por isso os teólogos chamam de união mística. Mas essa doutrina ela é encontrada em todo o Novo Testamento. Sobretudo nas cartas de Paulo. E é difícil você encontrar uma epístola em que Paulo não trate dessa união. Não aponte para essa união. Quer alguns exemplos? Todas as vezes que você encontrar o apóstolo Paulo dizendo assim, porque nele, através dele, em Cristo, ele está apontando para essa união. A nossa salvação é em Cristo, por causa dessa união mística é que nós temos salvação. Então todas as vezes que ele aponta para Cristo, se referindo ao corpo de Cristo, ele está falando da união mística, da união que nós temos com o Pai. Nós vamos perceber essa doutrina no próximo capítulo também. Se você olhar lá para o capítulo 15, do versículo 1 ao 7, você vai perceber, o Senhor disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós estamos unidos a Ele.
Mas Jesus não só prometeu que eles entenderiam essa união trinitária e a união mística. Se você correr os teus olhos lá para o capítulo 17, o Senhor Jesus orou para que eles entendessem. Veja aí, capítulo 17, versículo 20. Jesus disse assim: a minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, no caso, nós inclusive, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um como tu está em mim e eu em ti. Olha a oração de Jesus. Olha o que Jesus está pedindo ao Pai. Eu oro não só por eles, mas por aqueles que crerão em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos os que creram na mensagem sejam uno. Um único corpo. Como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Olha a unidade. Estejam em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui Jesus está falando com o Pai, mas Espírito Santo também. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste. Para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim. E eles sejam levados à plena unidade. Olha o que Jesus está orando. Para que eles realmente sejam levados a essa plena unidade. Para que eles estejam de fato unidos a Cristo, à Santíssima Trindade. Para que todos sejam um, como o Pai que está em mim e eu em ti, disse Jesus. Então Jesus está consolando os seus discípulos, dizendo a eles que um dia eles entenderão o significado dessa unidade, a unidade da Santíssima Trindade e a unidade que há entre Jesus e os seus apóstolos. E por fim, Jesus consola os seus discípulos afirmando que eles serão amados pelo Pai. Veja os versículos 21 a 24. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Meus irmãos, na parte final desse texto, Jesus diz que essas palavras que Jesus está dizendo aos seus discípulos, elas não são dele, são do Pai. Percebe o que ele está dizendo? Jesus está dizendo que o próprio Pai ama os seus discípulos, que o Pai está dizendo que ele ama os discípulos dele, os discípulos de Jesus. Meus irmãos, esse é aquele momento que dá até vontade de fazer um coraçãozinho, né? Afinal, o Pai ama. O Pai nos ama tanto. O Pai está dizendo que nos ama. É aquele momento que sai coraçãozinho flutuando da nossa mente. Porque Jesus disse, meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. É coraçãozinho. É um momento fofo aqui. É aquele momento que a gente enxerga de fato muitos coraçõezinhos brotando do texto bíblico. Porque revela o amor de Jesus. Revela o amor do Pai por nós. E saber que o Pai nos ama é consolador. Aqui nós podemos também cair no erro de defender a teologia do Claudinho Bochecha. Vocês conhecem a teologia do Claudinho Bochecha? Vocês precisam estudar a teologia, gente. Qualquer manual de teologia tem a teologia do Claudinho Bochecha. Só love, só love, só love, só love. Teologia do Claudinho Bochecha é como se Deus fosse somente amor. Agora, é verdade que o texto exala assim a fragrância, o cheiro do amor de Deus por nós. É verdade que Deus nos ama, que por toda a palavra de Deus Ele deixa isso muito claro, como em João 3,16, Romanos 5,8, por exemplo, e em outros textos. Deus nos ama. Ele revela o seu amor. Nós não temos dúvidas disso. Espero que você não tenha dúvida disso. Inclusive, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja como Ele é amoroso. Mas a pergunta a ser respondida é: quem Deus Pai ama? Essa parece ser uma pergunta fácil, mas pode não ser, pode ser uma pegadinha. Quem Deus Pai ama? Talvez se você ficou tentado em responder, todos.
quero que você preste então atenção que existe uma condicionante no nosso texto. A resposta está em vermelho para você na projeção. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Consegue entender? Aquele que me ama será amado por meu Pai. Quem o Pai ama? O Pai ama aquele que me ama. Acompanhe o raciocínio. Em primeiro lugar, Deus ama aquele que o ama. Agora, eu preciso que você tenha em mente, antes que você taque uma pedra, antes que você diga que eu estou defendendo a eleição condicional, alguma coisa assim, eu quero deixar claro para você que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, essa informação, ela vem antes de tudo isso que eu estou afirmando aqui. Deus ama aquele que o ama. Mas como é que nós podemos amar a Deus? Se Deus não fizer nada em nosso favor, nós nunca poderemos amar a Deus. Então, estou partindo do pressuposto que Deus ama aquele que o ama, e esse que consegue amar a Deus é porque foi salvo, regenerado. Foi alcançado. Agora, se eu perguntasse aqui para vocês todos, quem aqui ama a Deus? Levante a mão, tenho certeza que todos aqui levantariam as mãos. Todos. Todos nós fomos criados num contexto cristão, então todos nós levantaríamos. Quando eu era criança, fui criado numa cidade, na cidade de Taubaté, num bairro próximo de uma estátua chamada Cristo Redentor. Uma estátua gigante assim, parecida com a do Rio, só que em proporções menores. Meu pai sempre me dizia, aquele moço ali é um homem bom. Está vendo que ele está com o braço aberto, ele quer te abraçar. É ele que dá comida, ele que dá brinquedo, ele que dá o... Papai Noel. E se eu fosse numa igreja naquela época, alguém me perguntasse, você ama Jesus? Quem é Jesus? Ah, aquele lá, bonzinho. Eu amo. Mas eu era inimigo dele. Mas eu afirmaria que eu amava. Porque afirmar que amamos a Deus é a coisa mais fácil do mundo. Se você adestrar um papagaio, ele afirma isso. Ele afirma isso. Falar que ama não é fácil. Difícil é provar que amamos a Deus. Mas existe um mecanismo, um meio de provar que nós amamos a Deus. De acordo com o nosso texto, a maneira de você provar que você ama a Deus é tendo os mandamentos de Deus e obedecendo a esses mandamentos. Eu só consigo provar que eu amo a Deus quando eu obedeço os mandamentos do Senhor. Preste atenção no texto que está em verde aí para você. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então, como eu provo que eu amo a Deus? Como eu provo? Através da obediência. Como cristãos, irmãos, por vezes nós afirmamos sim que amamos a Deus. Com nossos lábios. Mas com nossas atitudes nós demonstramos desprezo para com o Senhor. Nós demonstramos que nós não o amamos. Apesar de afirmar que amamos. Sabe, irmãos, mesmo sendo um cristão, eu posso agir e ajo, às vezes, atuo como pessoa, como alguém que não ama a Deus. Porque qualquer desobediência revela naquele momento que eu estou agindo como alguém que não ama a Deus. E todas as vezes que eu me pego desobedecendo um mandamento do Senhor, eu sou consumido pelo desespero. Porque eu sei claramente que aquela minha atitude está dizendo para o Senhor, Senhor, eu não te amo. Apesar de eu amá-lo. Apesar de eu ter amor, eu amo a Deus. Mas a minha atitude, ela berra, ela grita, Senhor, eu estou agindo como alguém que não te ama, porque eu não te obedeci. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, estava agindo como alguém que não ama Jesus. Por isso, mais tarde, Jesus vai lá e pergunta para ele, tu me ama mesmo? Tu me ama mesmo? Essa verdade aqui não é só para mim. Eu não sou o único desobediente aqui, ou sou? Vocês também, com certeza. Todos nós desobedecemos ao Senhor. Mas quando nós deliberadamente desobedecemos os mandamentos do Senhor, nós sempre estamos mostrando ou dizendo com a nossa atitude que nós não amamos o Senhor. Nesse caso, eu quero apresentar 2 hipóteses para vocês. Que pode acontecer. Primeiro, você pode de fato não amar o Senhor. Essa pode ser a sua verdade, pode ser a sua realidade.
você pode não amar o Senhor. Você pode até falar com seus lábios que você ama o Senhor, você pode até viver no nosso meio de maneira que parece que você ama o Senhor, mas na verdade o seu coração, por não ser regenerado, não pode amar o Senhor. Então você vem aqui com a sua capa, com a sua máscara, e você vive constantemente obstinado em seu pecado. E a sua obstinação apenas revela o seu coração. Então pode ser de fato que você não ama o Senhor, você pode ser apenas um papagaio que imita alguém, que diz que ama, mas na verdade, se o seu coração não foi transformado, você não pode amar o Senhor. E se você não pode amar o Senhor, Ele também não pode te amar. Ele não vai te amar. Segunda hipótese, você pode de fato amar o Senhor, sim. Mas pode, por um momento, viver como se você não o amasse. Todo cristão passa por isso. Se você o despreza, se você negligencia os seus mandamentos, ou se você faz pouco caso dos mandamentos do Senhor, ou se você age como um obstinado, você está vivendo como alguém que não ama o Senhor. Essa é a sua condição. Eu posso dar muitos exemplos aqui para vocês, mas eu vou resumir os mandamentos. O resumo que Jesus fez dos mandamentos. A Bíblia manda eu amar o meu próximo como a mim mesmo. A Bíblia manda eu amar o Senhor acima de todas as coisas. Quando eu não amo o meu próximo como Cristo me amou, eu estou desprezando assim Cristo Jesus, dizendo a Ele que eu não amo. Quando eu violo qualquer mandamento com relação à lei do Senhor, eu estou dizendo que eu não amo. Nós podemos olhar para a segunda tábua da lei e avaliar a nossa vida e perceber o quanto nós não colocamos em prática o amor ao próximo. O quanto nós não amamos o próximo como nós nos amamos. A Bíblia nunca mandou você amar a si mesmo, porque já pressupõe que você se ama o suficiente. Mas a Bíblia ordena que nós amemos o próximo. Que nós amemos o próximo. Cuidemos do próximo. E sinceramente, a gente não faz isso como deveria. Não fazemos isso como deveríamos. Eu não faço como deveria. Você, marido, não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, não está obedecendo o mandamento. Você, esposa, não se submete ao seu marido como a Bíblia ordena. Desobediência. Filhos rebeldes, obstinados, que não obedecem aos seus pais, estão desobedecendo ao Senhor. E estão berrando, eu não amo a Deus. Olhando para a primeira tábua da lei para concluir, eu vou apontar para apenas algo aqui, um conceito que essa semana conversando com um casal sobre a igreja e depois assistindo uma aula do seminário, foi na mesma direção. E a nossa conversa era sobre a nossa tristeza quando nós olhamos para a comunidade da fé e percebemos que as pessoas elas não entendem que domingo é o dia do Senhor. Que domingo é o dia que o Senhor separou para nós, é um dia especial para nosso deleite, para nossa adoração. Não é o nosso dia, não é o seu dia. Deus deu a você 6 dias durante a semana para você cuidar dos seus afazeres. Para você sair, para você passear, para você fazer tudo que você quiser fazer. Para que no domingo você recebesse o privilégio de estar aqui. De estar em comunhão com seus irmãos. De ouvir a palavra, de ser enriquecido, edificado por Deus. Quando nós menosprezamos o dia do Senhor, nós estamos violando o 4º mandamento. O 4º mandamento. E com isso nós não estamos desprezando o dia. Nós estamos desprezando o Senhor desse dia. É o Senhor desse dia que nós desprezamos, porque Ele ordenou que nós nos reuníssemos no primeiro dia da semana para o adorá-lo. Esse foi o entendimento dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Nós fazemos tudo o que queremos durante a semana e não deixamos de fazer nada o que queremos. Nós não faltamos no trabalho por causa de algum probleminha aqui ou ali. Nós não deixamos de ir para a escola se estiver chovendo. Mas nós deixamos de vir à igreja por qualquer motivo, que não seriam motivos para faltar no trabalho, por exemplo. Às vezes, damos a desculpa da preguiça. Mas, irmãos, preguiça é pecado.
Arrumamos a desculpa da preguiça. Arrumamos a desculpa de ter outras prioridades nesse dia. Ei, é o dia do Senhor, não é o seu dia. É o dia do Senhor. Às vezes nós estamos desanimados, nós não vamos para a igreja, mas vamos trabalhar a semana toda. Eu disse na classe Novos Membros hoje que quando você age assim, você tá agindo da seguinte forma. Você está doente e diz que não vai no médico porque você está doente. Meus irmãos, às vezes eu estou desanimado. E eu sou animado quando eu estou aqui. Não pense que eu sou um ser sobrenatural que acordo todas as manhãs com todas as motivações. Tem dia que a coisa é pesada. Tem dia que se eu perguntar para a minha carne, e aí carne, o que nós vamos fazer hoje? Ah, fica em casa, meu filho. Mas quando eu chego aqui, eu sou consolado, confortado. O desânimo vai embora. E eu começo a ansiar estar aqui na semana que vem, novamente. Então, se está desanimado, vem desanimado. Se está com preguiça, vem com preguiça. Mas venha. É o dia do Senhor, é um dia especial. É um dia especial. Então veja, irmãos, eu tenho mais exemplos aqui para dar, mas domingo é o dia do Senhor e nós desprezamos, e nós então dizemos ao Senhor que nós não o amamos. Nós, quando não amamos o próximo, nós estamos dizendo ao Senhor também, e tantos outros pecados que eu poderia citar aqui, mas eu não vou fazer isso por conta do tempo que eu já passei. Nossa, passei demais do meu tempo aqui. Deixa eu correr aqui. Meus irmãos, eu concluo dizendo a vocês que nós encontramos muito consolo nesse texto. O Senhor Jesus consolou os seus discípulos e Ele nos consolou também. O Senhor claramente está afirmando que Ele nos ama. Ele está afirmando que Ele se manifestou a nós. Essa promessa já se cumpriu, o Espírito Santo já se manifestou a nós. O Senhor Jesus e Deus Pai está mostrando nesse texto todo o seu amor por nós. E Ele provou o seu amor ao enviar Jesus Cristo para morrer naquela cruz de horrores por nós. Porque a cruz de Cristo é a prova de que Deus Pai nos ama. Você deve se lembrar de Romanos 5,8. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido quando ainda éramos pecadores. É verdade que Deus não ama todos. Ele ama aqueles que obedecem aos seus mandamentos. E só podem obedecer os mandamentos do Senhor aqueles que foram regenerados, aqueles que passaram a ser habitados pelo Espírito Santo. Nesse momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nos faz perceber o tamanho do amor de Deus por nós através dos elementos. Nós vamos olhar para o pão, nós vamos olhar para o cálice, e nós vamos enxergar o corpo de Cristo, nós vamos enxergar o sangue de Cristo. Porque foi lá naquela cruz que Ele demonstrou o seu grande amor por nós. Eu quero, nesse momento, pedir a você que curve a sua cabeça, nós vamos a Deus em oração.